Já se perguntou por que você precisa de uma reserva de emergência? Você não está sozinho. Muitos de nós passamos a vida vivendo de salário em salário, sem realmente pensar na importância de ter uma rede de segurança financeira. Mas sejamos realistas, a vida é imprevisível. E ter uma reserva de emergência pode significar a diferença entre resistir a uma tempestade financeira e enfrentar um desastre monetário. Então, o que exatamente é uma reserva de emergência? É um estoque de dinheiro reservado especificamente para aquelas despesas imprevistas que a vida gosta de lançar em nosso caminho. Pode ser uma perda repentina de emprego, uma conta médica inesperada ou até mesmo um grande conserto de carro. Todas essas são situações que podem nos pegar desprevenidos e causar graves problemas financeiros. Agora, você deve estar se perguntando: quem deveria ter uma reserva de emergência? A resposta curta é todos. Sim, você ouviu certo. Independentemente de sua renda, idade ou situação financeira, todos deveriam ter uma reserva de emergência. Não é apenas para os ricos ou aqueles com alta renda. Mesmo que você esteja apenas começando sua carreira ou viva com um orçamento apertado, uma reserva de emergência deve fazer parte de seu plano financeiro. Veja, uma reserva de emergência não serve apenas para protegê-lo de dificuldades financeiras. Trata-se de lhe dar paz de espírito. Saber que você tem uma rede de segurança pode aliviar o estresse e permitir que você tome melhores decisões financeiras. Em vez de depender de cartões de crédito ou empréstimos durante uma crise, você pode aproveitar sua reserva de emergência e evitar o ciclo de dívida. Portanto, seja você estudante, profissional, pai ou empresário, uma reserva de emergência é uma necessidade. Não é uma opção ou um luxo, mas uma parte crucial para alcançar a independência financeira esperada e ter os recursos para lidar com isso quando acontecer. Concluindo, ter uma reserva de emergência não é apenas uma decisão financeira sábia, é uma estratégia de sobrevivência num mundo incerto. Como diz o ditado, espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Uma reserva de emergência não é uma opção, mas uma necessidade para quem busca independência financeira. Uma reserva de emergência não serve para compras por impulso ou férias. Então, para que serve? Vamos nos aprofundar nisso. Uma reserva de emergência, como o nome sugere, é um estoque de dinheiro que você reserva especificamente para crises imprevistas. É a sua rede de segurança financeira, uma proteção contra os imprevistos inesperados da vida. Este não é, repito, um fundo para compras improvisadas ou férias espontâneas. Não é para comprar aquele carro novinho em folha que você está de olho ou para comprar ingressos para um grande jogo. Não é um fundo para desejos, mas para necessidades. Então, de que tipo de necessidades estamos falando? Imagine seu carro quebrar repentinamente ou sua geladeira decide parar no pior momento possível. São nessas situações que entra em jogo uma reserva de emergência. É por essas despesas imprevisíveis e inevitáveis que a vida lhe oferece. Agora, vamos dar um passo adiante. E se você perder repentinamente seu emprego ou sua renda sofrer um grande impacto? Isso pode acontecer, certo? É aí que entra a sua reserva de emergência, proporcionando uma proteção contra o impacto financeiro da perda de emprego ou redução de renda. Mas não para por aí. E aquelas despesas inesperadas e não planejadas, como um grande conserto doméstico ou uma emergência médica? Novamente, é aqui que sua reserva de emergência se torna útil. É uma segurança contra o estresse financeiro que esses custos inesperados podem causar. Portanto, o ponto principal aqui é que uma reserva de emergência é uma tábua de salvação financeira. Ele existe para ajudá-lo a navegar pelas tempestades financeiras que podem surgir do nada. É a sua rede de segurança, o seu paraquedas financeiro, que está lá para te pegar quando a vida dá uma reviravolta inesperada. Mas lembre-se, é crucial manter este fundo estritamente para emergências. Não é um fundo secreto para compras não planejadas ou compras impulsivas. Uma reserva de emergência existe para protegê-lo de dificuldades financeiras, quando você enfrenta despesas inesperadas ou perda de renda. Ela existe para lhe dar paz de espírito, sabendo que você tem um plano para lidar com as reviravoltas inesperadas da vida. Lembre-se, uma reserva de emergência serve apenas para emergências, não para despesas não planejadas ou compras impulsivas. Então, quanto você deve ter na sua reserva de emergência?
Esta é uma questão que surge na mente quando discutimos segurança financeira. Não existe uma resposta única, pois o valor depende de uma variedade de fatores exclusivos das suas circunstâncias. Em primeiro lugar, considere a sua estabilidade no emprego. Se você estiver em um campo altamente competitivo, ou se seu emprego não for seguro, você precisará de uma reserva de emergência maior. Isto porque, em caso de perda de emprego, poderá necessitar de uma rede de segurança que possa cobrir as suas despesas até encontrar um novo emprego. Nesses casos, é aconselhável buscar uma reserva de emergência que possa cobrir de 6 meses a 1 ano de custos fixos mensais. Por outro lado, se o seu emprego for mais estável, talvez você não precise de tanto na sua reserva de emergência. Por exemplo, se você estiver em um cargo estável ou tiver um contrato seguro, uma reserva de 3 meses pode ser suficiente. Isso ocorre porque o risco de perder sua renda inesperadamente é menor. A seguir, considere a natureza do seu emprego. Se você trabalha por conta própria ou é empresário, sua renda pode ser mais volátil. No mês você pode ter uma renda significativa e, no próximo, pode ganhar muito menos. Como tal, é sensato ter uma reserva de emergência maior. Nesse caso, busque um valor que possa cobrir cerca de 1 ano de custos fixos mensais. Por último, pense nos seus custos mensais. Quanto maiores forem seus custos, mais você precisará em sua reserva de emergência. Isso inclui aluguel ou hipoteca, contas de serviços públicos, mantimentos e outras despesas essenciais. Lembre-se de que o objetivo de uma reserva de emergência é fornecer segurança financeira em caso de despesas inesperadas ou perda de receitas. Portanto, é fundamental garantir que o valor economizado seja suficiente para cobrir suas necessidades nesses momentos. Concluindo, o valor da sua reserva de emergência deve refletir suas circunstâncias individuais, incluindo a estabilidade de sua renda e custos mensais. Pode variar de 3 meses a 1 ano de custos fixos mensais e deve ser ajustado conforme sua situação muda. Agora aqui, você sabe o que é uma reserva de emergência e quanto deve ter. Vamos discutir como construí-la. Construir uma reserva de emergência não é uma corrida, é uma maratona. É preciso tempo, paciência e consistência. Mas, com as estratégias certas, você pode se preparar para o sucesso. Aqui estão algumas dicas práticas para você começar. Em primeiro lugar, faça um plano. Determine quanto você precisa em seu fundo de emergência com base em suas despesas mensais. Quer sejam despesas de 3, 6 ou 12 meses. Ter um objetivo claro em mente o ajudará a manter o foco. A seguir, vamos falar sobre economia. Uma das maneiras mais eficazes de criar seu fundo de emergência é reservar uma certa quantia de sua renda todos os meses. Pode ser um valor fixo ou uma porcentagem de sua renda. A chave aqui é a consistência. Crie o hábito, assim como pagar suas contas. Reduzir despesas desnecessárias também pode ser uma grande ajuda. Dê uma olhada em seus hábitos de consumo. Existem áreas onde você pode reduzir. Talvez você esteja gastando muito para jantar fora ou fazer compras. Lembre-se, cada pedacinho conta. O dinheiro que você economiza pode ir diretamente para o seu fundo de emergência. Outra estratégia é aumentar sua renda. Isso pode ser um emprego de meio período, vender itens que você não precisa mais ou transformar um hobby em uma atividade secundária. A renda extra pode dar um impulso significativo ao seu fundo de emergência. Por último, automatize suas economias. Configure uma transferência automática de sua conta corrente para seu fundo de emergência. Dessa forma, você não esquecerá nem ficará tentado a pular um mês. Lembre-se de que não há problema em começar aos poucos. O importante é começar. Com o tempo, suas pequenas contribuições aumentarão. E antes que você perceba, você terá uma reserva de emergência totalmente financiada. Construir sua reserva de emergência pode levar tempo, mas com paciência e consistência, você poderá atingir seu objetivo. Por último, você pode estar se perguntando onde investir sua reserva de emergência para garantir que ela seja segura e acessível. Esta é uma questão crucial porque a última coisa que você deseja é que sua rede de segurança desapareça em uma recessão do mercado ou fique preso a um investimento que você não pode liquidar rapidamente. Agora, o que você precisa lembrar é que sua reserva de emergência não visa aumentar sua riqueza, trata-se de preservá-lo. Portanto,
Não estamos buscando retornos elevados aqui. Em vez disso, queremos algo de baixo risco e facilmente acessível. Um bom lugar para começar é uma conta poupança de alto rendimento. Essas contas oferecem taxas de juros mais altas do que as contas de poupança normais, e seu dinheiro está a apenas alguns cliques de distância quando você precisar. Além disso, eles são segurados pelo governo, portanto, mesmo que seu banco falir, você não perderá sua reserva. Em seguida, você pode considerar contas do mercado monetário. Assim como as contas de poupança de alto rendimento, também oferecem taxas de juros mais altas e são seguradas, mas muitas vezes exigem um saldo mínimo mais elevado. Se você conseguir isso, eles são uma escolha sólida para sua reserva de emergência. Os títulos, especialmente os de curto prazo, são outra opção. Eles apresentam um risco relativamente baixo, e você pode vendê-los se precisar de dinheiro. Mas lembre-se, vender títulos antes do vencimento pode resultar em perdas, portanto, tenha cuidado. Por último, os certificados de depósito, ou CDS, podem ser uma escolha decente. Eles oferecem taxas de juros fixas e geralmente são mais altas do que as contas poupança. No entanto, eles vêm com um problema. Seu dinheiro fica bloqueado por um determinado período. Se você desistir antecipadamente, pagará uma multa. Portanto, é melhor usar CDS para a parte da sua reserva que você provavelmente não precisará. Lembre-se de que o objetivo é manter sua reserva de emergência segura e não enriquecer com ela. Portanto, opte por investimentos de baixo risco e facilmente acessíveis. E claro, diversificar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Investir sua reserva de emergência com sabedoria garantirá que ela esteja disponível quando você mais precisar. Portanto, reserve um tempo para considerar suas opções e escolher a que melhor atende às suas necessidades. Obrigado por assistir. Deixe seu like e comentário. Se inscreva para ver os novos vídeos que estão a caminho. Até mais!